Vantagens e desvantagens de ter um Intel Core para você montar o seu PC. Cara, eu queria montar um PC, mas eu não sei quais são as vantagens de ter um i7, não sei quais são as vantagens de ter um i5, um i3, um i9. Bom, hoje eu vou estar contando para vocês algumas vantagens e algumas desvantagens de ter um processador Intel Core no seu PC. Beleza? Então, gostar do vídeo, já explode o like, se inscreve no canal, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo traga um pouco mais de clareza pra vocês, beleza? Eu tava lendo as vantagens e desvantagens aqui e são bem interessantes, tá? Então, vamos lá, explode o likezão aqui embaixo, se inscreve no canal, clicando no inscrever-se aqui. Seja membro do canal, beleza? Ser membro do canal, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, você pode estar trocando ideia comigo a qualquer momento. Que é isso? Quer ajuda com seu PC? Se torna membro do canal, entra no grupo, você vai ter acesso a figurinhas, vai ter acesso aos selos e vai ter acesso ao grupo do WhatsApp privado só para os membros, beleza? Então vamos lá, vantagens e desvantagens de ter um Intel Core. Vamos começar com as vantagens e depois eu passo para as desvantagens, beleza? Eu vou deixar um link aqui na descrição para você baixar esse PDF, baixar um PDF onde vai ter listado todas as vantagens e desvantagens que eu comentar aqui nesse vídeo, beleza? Então clica lá, baixa lá para você ler depois se você quiser, tá? Então beleza, deixa eu já me posicionar aqui que eu vou ler, ok? Vantagens Intel. Os processadores Intel são conhecidos por várias vantagens que oferecem em termos de desempenho, eficiência e recursos. Aqui estão algumas vantagens típicas dos processadores Intel Core. Então vamos lá, vamos ver aquilo que faz com que você sinta vontade de ter um Intel Core no seu PC, que é comprar. Intel Core, que eu não vou dizer um i3, um i5, um i7, um i9, como eu falei no começo, beleza? Então vamos lá. Primeira vantagem que você tem em ter um Intel Core é desempenho. Sim, desempenho. Os processadores Intel Core geralmente oferecem desempenho sólido em uma variedade de tarefas, incluindo jogos, edição de vídeo, design gráfico e multitarefas. Então são processadores focados mais em tarefas específicas, como jogar, como trabalhar, para quem quer fazer edição de imagem, para quem quer fazer edição de vídeo. São processadores que dão conta do serviço, tá? Processadores que vão servir aí para você estar usando multitarefas no seu computador, não só para estudar, não só para jogar, ele vai estar servindo para bastante coisa. Então o Intel Core ele dá um desempenho sólido nisso aí, então ponto positivo para Intel Core. Outra coisa que ele vai dar vantagem também é a tecnologia Hyperthreading. O que significa Hyperthreading? Muitos processadores Intel Core suportam a tecnologia Hyperthreading, que permite que núcleos físicos executem duas threads simultaneamente, melhorando o desempenho em tarefas paralelas. O que isso quer dizer? Que para cada núcleo que um processador tiver, ele vai ter duas threads, que seria no caso dois núcleos lógicos. Seria, por exemplo, núcleo físico, que é aquele núcleo padrão do processador, por exemplo, 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, e vai ter as threads, que são núcleos lógicos, que são meio que uma divisão no meio, dividindo em dois, mas são dois núcleos com a mesma capacidade de um só. Então isso aí é uma coisa que o Intel Core tem por padrão neles, a maioria, quase todos os processadores têm assim, esses núcleos, por isso que você vai ver lá por exemplo, um i3, que é 2 núcleos e 4 threads, são 2 threads para cada núcleo que o i3 tem, isso fazendo com que ele seja bom em multitarefas, beleza? Então isso aí é uma tecnologia positiva que vem nos Intel Core, uma coisa que pode chamar bastante atenção. Por isso que quando você vai procurar um processador, você procura, tem quantos núcleos, quantas threads, e isso é o que vai fazer diferença no uso do seu PC, no uso das tarefas que você tiver que usar no seu PC. Eficiência energética. Eu vejo muita gente comentando sobre o i7, dizendo que o i7 é esquentadinho, que o i7 consome muito, e cara, não é assim. Os Intel Core têm uma eficiência energética muito boa, tá? Os processadores Intel Core são projetados para oferecer um equilíbrio entre desempenho e eficiência energética, resultando em menor consumo de energia e calor. Então, os processadores, por mais que eles esquentem, mano, tá esquentando, então não é de fato problema do processador, porque o processador em si, ele já deixa claro qual é a capacidade de energia, de gasto dele e a capacidade de calor dele, de esquentar. Se o processador depende de um air cooler bom para resfriar e você tá botando um air cooler inferior ao que ele precisa, é óbvio que ele não vai dar conta.
Porque precisa ter um casamento perfeito ali entre resfriamento e o quanto o processador vai esquentar. Por isso o processador te dá a capacidade dele em TDP, de quanto ele vai esquentar, de quanto ele vai consumir, para você ter uma ideia de qual air cooler você botar. Um i7 4790 consome 84 watts, eu vou botar um air cooler box da Intel que vai conseguir resfriar só 50, vai passar 34, isso aí vai fazer com que ele esquente, vai fazer com que seu PC tenha problema, com quedas de FPS, travamentos, desligamentos. Então, sim, os processadores Intel Core têm a vantagem de eficiência energética, em onde você pode ter uma noção de quanto ele vai gastar, de quanto ele vai esquentar. Beleza? Um ponto positivo aí para você poder já estar mudando aí talvez sua visão sobre isso, tá? Uma outra coisa que a Intel Core ganha muito de alguns processadores é o gráfico integrado. Integração gráfica. Muitos processadores Intel Core incluem gráficos integrados, eliminando a necessidade de uma placa gráfica dedicada para tarefas básicas como navegar na web e reproduzir vídeos. Ah, mano, eu quero ter um PCzinho básico ali em casa só para me assistir, só para me jogar um joguinho aqui básico, besteira, fazer umas pesquisas de escola, de faculdade, essas coisas. O Intel Core sem placa de vídeo você consegue ter, onde você não precisa estar investindo tanto num PC, onde você consegue montar o seu PCzinho aí sem precisar de placa de vídeo, sem precisar estar investindo milhões de dinheiro, já tendo o gráfico integrado no processador, podendo já usar o seu PC. Como, mano, provavelmente muita gente usou desde sempre. Eu mesmo sempre tive um PC com gráfico integrado e isso pra mim era ótimo, porque eu não precisava estar gastando dinheiro com placa de vídeo, que naquele tempo eu nem entendia, mas eu conseguia usar meu PC, navegar e jogar super de boa. Então, ponto positivo para Intel Core. O maluco é brabo. Um dos outros pontos positivos que a Intel Core tem é compatibilidade e suporte. Cara, você já parou pra pensar que a Intel, mano, a Intel Core tem suporte pra muita coisa. Por exemplo, você pega uma memória RAM chinesa lá que não tem nada a ver com nada, que não dá, até mesmo não foi nem lançada quando a geração do seu PC foi lançada, você conecta e ele pega. Placas de vídeo, SSDs, HDs, jogos, esse tipo de coisa. Placas mães, cara, a Intel Core ela tem uma compatibilidade muito grande com variedade de softwares e hardware, tanto para sistemas operacionais quanto para hardwares em si, que é memória RAM, SSD, placa de vídeo, qualquer outras coisas que você consiga ali colocar. Então a Intel te dá meio que uma amplitude para você conseguir colocar várias coisas. Então um ponto positivo ainda para Intel. Um outro ponto positivo também é que você pode estar fazendo overclocking. Pra quem não sabe, overclocking são processadores que são desbloqueados, tá? No caso, alguns processadores da Intel são desbloqueados, permitindo que entusiastas realizem overclocking para aumentar o desempenho além da especificação padrão. Resumo, são processadores que conseguem trabalhar além do que ele dá padrão ali. Por exemplo, processadores com final K são processadores desbloqueados para overclocking, onde o processador te dá ali, sei lá, um número 10 de desempenho e você consegue estender esse número até um 12 de desempenho, aumentando um pouquinho mais ali o clock dele, que seria no caso a frequência de trabalho, e aumentando um pouquinho mais o consumo e o calor dele, mas ele vai te dar mais desempenho. Então isso é uma coisa que a Intel Core tem a oferecer bastante. E outra coisa que tem a oferecer é variedades de modelos. A Intel Core oferece uma ampla variedade de modelos de processadores Intel Core, atendendo a diferentes necessidades de orçamento, desde processadores básicos até modelos de alta performance. O cara que quer ter um PC mais básico monta um i3 e um i5 de terceira, segunda, terceira, quarta geração. O cara que quer ter um desempenho mais focado em trabalho, como criação de vídeo, edição de vídeo, gameplay, live de gameplay, essas coisas tudinho, já puxa mais para um i7 e um i9. Então a Intel tem essa amplitude aí, onde qualquer um pode ter um PC que atenda às suas necessidades. E o que a gente tenta trazer aqui no YouTube, no canal, é um custo-benefício onde você consiga ter os dois, alto desempenho e custo baixo. E é assim que funciona. Lembre-se que a escolha do processador deve ser baseada em suas necessidades específicas, orçamento e outros componentes do sistema, como placa-mãe e memória RAM. A concorrência no mercado de processadores é forte, como a AMD sendo outra fabricante notável, então é sempre bom comparar as opções disponíveis no momento da compra. Então você tem que ficar ligado aí, porque você tem a AMD de um lado e a Intel do outro, e aí onde você vai encontrar um custo-benefício, onde você vai conseguir ter um bom desempenho pagando pouco. Alguns vão preferir a AMD, alguns vão preferir Intel Core. Aqui eu estou listando os pontos positivos para Intel Core. E agora vamos pro ponto negativo. Se você está assistindo até aqui, comenta aqui agora o seu processador, mas comenta ele com Intel Core. Hashtag Intel Core aqui nos comentários. Beleza? Coloca hashtag Intel Core i7 não sei o que lá, i3 não sei o que lá, i5 não sei o que lá. Comenta aqui embaixo que isso vai
ser legal, beleza? E vamos para as desvantagens, mano. Como tudo não pode ser positivo, como tudo tem o seu lado mais negativo, vamos lá. Embora processadores Intel Core ofereçam muitas vantagens, é importante reconhecer que nenhum produto é perfeito, obviamente, né? E algumas considerações que podem ser vistas como desvantagens em certos cenários. Certos cenários. Grava bem essa frase. Certos cenários. Aqui estão algumas possíveis desvantagens dos processadores Intel Core. Então vamos começar. Lembrando de novo, certos cenários. São cenários específicos. Não quer dizer que tudo que eu vou falar aqui vai desclassificar totalmente as vantagens do processador. Não é assim que funciona. Como eu falei, você tem que procurar um processador que seja capaz de suprir a sua necessidade, tanto em placa-mãe, quanto em memória RAM, quanto o que você quer fazer, jogar, fazer live, estudar, esse tipo de coisa. Deu pra entender? Então vamos lá. Primeira desvantagem dos Intel Core é o preço. É uma coisa que puxa bastante, mano. Ainda mais com o governo aí ferrando tudo com as compras online. Então, preço. Em alguns casos, os processadores Intel Core podem ser mais caros em comparação com alternativas de outras marcas, dependendo do modelo de faixa do desempenho desejado. Porque eu vejo muita gente falando, Ah, mano, não pega esses 5 de terceira geração não, vai lá em tal loja e você consegue pegar um kit AMD Ryzen não sei o que lá, pô, pelo mesmo valor vai ter muito mais desempenho isso e aquilo. beleza, normal. Mas toda loja, toda marca tem o seu valor, tá? Então, um dos pontos negativos em alguns cenários pode ser o preço. Como eu falei, alguns cenários. Foca nessa palavra. O que é caro pra mim pode não ser caro pra você. O que é barato pra mim pode não ser barato pra você. Por isso eu recomendo kits de terceira e quarta geração. São processadores que eu acho barato. Muita gente pode não achar barato. Ou então achar que não vale o preço pelo aquele desempenho. Ah, tô pagando caro pra pouco desempenho. Numa geração antiga que não tem mais suporte. Tô pagando barato numa geração antiga que não tem mais suporte, mas vai me dar um desempenho legal e satisfatório pro que eu quero fazer. Tá vendo? Que são alguns cenários. Focar nessa palavra, nessa frase, é o que dá a diferença de você ver uma coisa se é vantagem ou desvantagem. Então, preço pode ser, em alguns cenários, uma desvantagem. Como eu falei, o que é caro pra mim pode não ser caro pra você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, uma coisa que pesa bastante agora é na questão de núcleos. Um dos pontos negativos da Intel é que os processadores têm menos núcleos. Alguns processadores têm poucos núcleos. O i3, por exemplo, tem 2/4. O i5 tem 4/4. O i7 tem 4/8. Isso eu tô pensando para quarta geração, que a partir da oitava geração foi onde a Intel começou de fato a trabalhar. Por exemplo, o i5 de oitava geração já tem 6 núcleos e 6 threads. Já tem mais. Entretanto, um processador que é básico assim, lá da AMD é o Ryzen 5 e 600, o Ryzen 4 e 500, Ryzen 5 4 e 500, 4 e 600, já são processadores que tem mais núcleos, então isso é um ponto de desvantagem da Intel. Por isso que muita gente fala, não pega esses 5 de terceira geração, pega aquele Ryzen lá, ele sempre tem mais núcleos. O argumento principal aqui, aí ele tem mais núcleos. Então, um dos pontos negativos que, na real, que podem ser negativos em alguns cenários é isso aí. Ah, isso quer dizer que eu não vou poder usar o processador? Não, cara, eu tenho um Intel Core de quarta geração que tem 4 núcleos e 8 threads. São uma quantidade de núcleos suficiente para exercer a função que eu quero com o meu PC, que é gravar vídeo, edição, lives, jogar enquanto eu tô fazendo live. Então, o meu processador me dá conta disso. Entretanto, ele ainda é limitado para a quantidade de núcleos, porque, por exemplo, os núcleos da oitava geração do i7 são 6 núcleos e 12 threads, já é um processador equivalente ali ao Ryzen 5 e 600G, que também tem 6 núcleos e 12 threads, entendeu? A Intel precisou chegar na oitava geração para poder bater de frente com a AMD lá na geração que a Ryzen lançou o 5600. Então, um dos pontos negativos da Intel é isso. Isso aqui é uma coisa que eu concordo realmente sem pontos negativos. Entretanto, é que não eu falei, alguns cenários, um i5 de terceira geração, de quarta geração, dá conta de fazer muita coisa. São os mesmos serviços que um Ryzen 5 e 600G vai conseguir fazer, entendeu? É o mesmo navegador, é o mesmo jogo. A diferença é que dentro do jogo o processador vai trabalhar de forma diferente, porque são tecnologias diferentes, mas em alguns cenários. Isso sim é um dos pontos negativos que eu acho pra mim, tá? Processadores atuais sendo lançados com frequência equivalente a processadores antigos. Por exemplo, um i7 de oitava geração, ele tem uma frequência até mais baixa do que o i7 de quarta geração. Isso é uma coisa que eu não entendo. Se você vai evoluindo na geração do processador, se você vai evoluindo na tecnologia do processador, claramente o trabalho dele tem que melhorar. Sim, melhora em questão de núcleos, em questão de tecnologias que eles vão ter dentro, mas a questão de frequência de trabalho vai ser inferior a uma quarta geração.
Isso é uma coisa que eu acho negativa na Intel, uma coisa que eu vejo e destaco bastante. É uma das primeiras coisas que eu olho quando eu tô olhando, analisando um processador, é a frequência que ele trabalha. Os jogos vão focar um pouco mais na frequência. Quanto mais uma frequência mais alta, melhor vai ser o desempenho daquele processador nos jogos. Aí quer dizer que você pegar um processador com baixa frequência não vai dar pra jogar? Não, vai dar pra jogar sim, só que ele não vai dar o mesmo trabalho que um outro processador com uma frequência maior. Então isso é um ponto negativo que eu acho pra Intel, onde a frequência de atualização mais recente é parelha com a mais antiga. Então isso é uma coisa que eles deveriam muito estar mudando aí, aumentando a frequência. Isso dá pra entender porque faz com que qualquer pessoa possa ter aquele negócio ali com as peças mais básicas. Porque, por exemplo, processadores que trabalhem muito mais vão precisar de periféricos, placa-mãe, por exemplo, muito mais robusta, fazendo com que, obviamente, suba o preço, né? Então eu acho que talvez possa ser uma questão de marketing. Pra mim, é um ponto negativo, mas de novo, em alguns cenários. Engraçado que tá parecendo que eu tô passando pano pra Intel, né? Não é assim que funciona, tá? Muito bem, um dos pontos negativos que toca na alma, toca na ferida, sabe o que é? O seu like que você não deixou ainda. O cara não deixou o like. Ah, deixou agora? Oh, mano, pô. Desculpa aí, cara. Eu não devia ter falado isso não, cara. Você é brabo, mano. Você é brabo, tá? O maluco é brabo. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Meu Deus, eu lembrei agora das lives de NPC. Obrigado pela rasa. Obrigado pelo like que eu tô fazendo. Eu aqui tentando gravar um vídeo super sério, lá o cara começa a fazer piada, vai desse jeito, meu Deus. Então, a coisa que toca na ferida são os gráficos integrados. Sim, cara, é uma vantagem demais o processador já ter gráfico integrado, só que são limitados. Embora muitos processadores Intel Core possuam gráficos integrados, eles podem não ser tão poderosos quanto soluções gráficas dedicadas, limitando o desempenho em jogos e tarefas gráficas intensivas. Sim, você tem um processador com gráfico integrado, obviamente você vai conseguir assistir, você vai conseguir pesquisar, abrir abas, fazer algumas coisas. Mas para funções mais específicas como edição de vídeo, gameplay, live stream, pode não dar conta só com gráfico integrado. Que é uma placa ali que é só para realmente o PC ligar sem precisar comprar placa de vídeo. Então vai ser uma placa meio que limitada. Ali eu diria que é só para começar para PCs de escola, PCs de escritório, que o cara não tem que estar fazendo muita coisa, tá mais abrindo planilha do que tá baixando alguma coisa, instalando coisas. Então é um dos pontos fracos. Mas de novo, em alguns cenários, o cara que não tem condições de pagar uma placa de vídeo e tem um processador que já tem um vídeo integrado, para ele é ótimo, como para mim foi. Então, ponto negativo, mas em alguns cenários, ok? Algumas pessoas vão achar o gráfico integrado ruim, outras pessoas vão achar bom. Então é meio que relativo. Na minha visão, eu concordo que seja um ponto negativo ter o gráfico limitado, porque conforme você vai evoluindo a tecnologia, os gráficos também deveriam estar, a potência do processador deveria estar aumentada. Por exemplo, a AMD tem uma RX 550 praticamente dentro de um Ryzen 5 5600G, enquanto a Intel no i7 8700 tem uma GT 610. É mais ou menos nessa pegada que eu quero dizer, tá? Não dá pra comparar a GT 610 com a RX 550. Essa a diferença. Cara, uma das coisas que é negativa também, mano, pra Intel Core, velho, é a dependência de chipset, mano. Eu não entendo, por exemplo, a sexta, sétima geração tem o chipset H110, não é isso? Porém, o LGA dele é 1151. Chega na oitava e nona geração, o LGA também é 1151, entretanto o chipset é H310. Tipo, é o mesmo LGA, são o mesmo encaixe pro processador, porém chipsets diferentes, placas-mães diferentes. Então isso é uma coisa que pesa bastante na Intel, porque, por exemplo, uma placa-mãe LGA H110, ela é mais barata do que uma H310. Tudo bem, por conta da geração, mas, pô, é o mesmo socket, é o mesmo encaixe pro processador. Então, isso é uma coisa que, pra mim, de fato, já é uma coisa que me incomoda há um tempinho. Então, sim, dessa vez eu concordo que é 100% ponto negativo depender de um chipset específico. Por que não faz igual a AMD, que cria uma placa-mãe que pega todas as gerações de uma vez só? O que você acha, Intel? Hein? Só não me processa, por favor, tá? Aqui esse vídeo é pra tirar dúvida da galera. Espero que vocês estejam gostando aí, tá? Mas olha lá, olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo. E claro, mano, concorrência, né, mano? Concorrência de outras marcas. A concorrência especialmente da AMD tem se fortalecido nos últimos anos, oferecendo alternativas competitivas em termos de desempenho e preço. Resumindo, a AMD está, não posso dizer, à frente da Intel? É uma pergunta.
ou está atrás? Enquanto a AMD tem a sua forma de trabalhar com a sua tecnologia, a Intel também tem. Não quer dizer que os processadores um seja melhor que o outro. A diferença é como você vai usar. Agora é aquele negócio. Mesmo os processadores Intel Core tendo a tecnologia Hyper-Threading, que seria o multithreading, que seria você trabalhar usando várias coisas ao mesmo tempo, embora os processadores Intel Core suportem Hyper-Threading em certos cenários, de novo aquela palavra, em certos cenários, alguns cenários, eles podem ter um desempenho inferior a tarefas multithreading em comparação a modelos concorrentes. Por exemplo, o processador que tem um gráfico integrado melhor que o outro, trabalha em multitarefas melhor que o outro. É assim que funciona. Não dá pra comparar um trabalho multitarefa do 1 i3 com um i7. É nessa pegada que eu quero dizer, tá? Então, algumas funções aí acabam sendo limitadas, porque, por exemplo, pô, i3 lá não vai bater num Ryzen 3, mano, 3200 lá. Não bate, mano, não bate de frente. A Ryzen vai ser melhor nessa questão, porque multitarefas aí é melhor. É aí onde entra a galera que quer fazer live, essas coisas. Um Ryzen até que seria bom, mas em questão de estabilidade, a Intel, eu ainda prefiro a Intel. Eu ainda prefiro a Intel, tá? E é importante notar que as desvantagens podem variar entre modelos específicos e também podem depender das necessidades individuais do usuário. Antes de tomar uma decisão, é aconselhável pesquisar os modelos específicos, comparar com outras opções do mercado e considerar suas próprias exigências e orçamento. Agora, esse vídeo ficou longo demais. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo e se você discorda. Qual é a vantagem que você mais gosta da Intel? Qual é a desvantagem que você menos gosta da Intel? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Os comentários estão livres para qualquer opinião, pode ser discordando, só não pode me xingar, beleza? E só não pode desmerecer comentário dos outros, ok? Comenta o seu comentário, não vai responder comentário dos outros. Comenta o seu, deixa o seu. Ah, mano, eu não concordo com você, o que você falou tá tudo errado, tem que ser assim, tem que ser pra lá. Só deixa seu comentário aí. Vou dar aquela curtidazinha padrão. Se precisar eu respondo, se não precisar também não vou responder, só vou curtir. Beleza? Mas eu quero que você deixe o seu like aqui embaixo, se você assistiu até aqui. Se inscreve no canal, não esquece de comentar a hashtag IntelCore. E outra coisa, se torna membro do canal. Beleza? Vou deixar na tela do lado de cá uma playlist pra você assistir e do lado de lá um outro vídeo aí. Beleza? É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui.